Imagine que você seja de outro país e ouve falar de um lugar tropical, caliente, gostoso, que é um paraíso de praias, festa, gente feliz para todo lado. Você já imagina na sua mente um cartão postal maravilhoso, não é? E junto com essas informações você fica sabendo que esse lugar tem esportes, as pessoas praticam esportes, que é o futebol, e esse futebol é quase uma religião. E mais, no começo de cada ano tem uma festa portentosa, maravilhosa, um desfile de corpos, música, ritmo, cores, alegria, diversão, bebida, sexo. Uau! Eu estou falando do carnaval. Ah, esqueci de dizer, muitos bumbuns à mostra. Se animou, né? Bom, só que essa é uma pequena parte da história. Muitas vezes, essa é a parte que mente. Eu estou falando do Brasil e eu estou falando também da imagem que o mundo tem do Brasil. E se eu te falar que essa imagem que eu acabei de descrever é a mentira mais bem contada da história sobre o Brasil para os gringos? É uma ficção muito bem projetada para vender tanto para fora quanto para dentro, quanto aqui dentro do país. Então fica nesse vídeo que você vai entender que é extremamente complexa e brutalmente desigual. Prepare-se, porque nós vamos desmontar a ideia de que o Brasil é um paraíso racial e acolhedor. Uma mentira que, de tanto ser repetida, virou uma ilusão perigosa. Olá, eu sou Odete Costa, cientista social e antropóloga. Aqui nesse canal você sempre vai encontrar análises profundas sobre ciências humanas que ajudam a decifrar a complexidade do Brasil. Antes de mergulharmos nesse assunto fascinante, que tal um acordo? Deixe o seu like agora para mostrar ao YouTube que essa discussão é excelente. E inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma das análises que desvendam o Brasil. Agora vamos para o vídeo. Para entendermos essa mentira, nós precisamos começar pelo pilar principal dela, o mito da democracia racial. A ideia de que o Brasil é um exemplo para o mundo de convivência perfeita entre as etnias e um lugar onde a mistura de povos teria acabado com o racismo. Esse é o mito da democracia racial de Gilberto Freire. A imagem de que o Brasil seria sem racismo, sem barreiras para a igualdade e sem discriminação nenhuma é uma imagem que não surgiu do nada. Primeiro, ela foi construída e empurrada por intelectuais e pelo próprio Estado ali, mais ou menos na primeira metade do século XX. A meta era vender para o mundo e para nós brasileiros a imagem de uma nação única, unida pela mistura. O oposto do que acontecia em países com segregação racial, extremamente aberta, escancarada, com leis e tudo mais, como os Estados Unidos e a África do Sul. O Brasil se tornou o país do homem cordial, que é uma expressão que foi distorcida para significar um povo amigável, que te recebe de braços abertos, sempre com um sorriso no rosto. E essa combinação de democracia racial e um povo acolhedor criou a imagem do paraíso na Terra. Um lugar onde os problemas sociais até existem, mas são suavizados por uma cultura de harmonia. Essa é a propaganda. Mas agora vamos aos fatos. A teoria da democracia racial foi criada por Gilberto Freire, porque ele tinha a ideia inocente de que, por nós termos em nosso DNA 3 etnias, a indígena, a negra e a europeia, nós não seríamos racistas, porque como seríamos racistas conosco mesmo, certo? A teoria dele era mais ou menos essa. Essa teoria foi cooptada pelo Estado como uma forma de propaganda para vender um país sem racismo e com muita cordialidade. Foi de propósito. Acompanha comigo que você vai entender. E essa ficção criada nega a realidade diária de mais da metade da população. E os dados não mentem, eles gritam. Vamos ver. Enquanto a propaganda vende harmonia, a realidade econômica mostra um abismo. No final de 2024, o salário médio de um trabalhador branco era de R$ 4.153. Para trabalhadores pretos, era de R$ 2.403. Vai vendo? E para os pardos, era de R$ 2.485. Tá vendo que é a metade? E que o pardo ganha um pouquinho mais do que o negro? A desigualdade se espalha por todos os cantos. Pessoas pretas
pretas e pardas enfrentam o desemprego e a informalidade em taxas extremamente maiores do que os brancos. No mesmo período, no final de 2024, a taxa de informalidade para brancos era de 32,6%, enquanto para pretos subia para 41,9% e para os pardos 43,5%. As pessoas pretas e pardas são minorias nos cargos de lideranças. Dados de 2023 mostram que, apesar de serem mais da metade da população, pessoas pretas e pardas ocupam apenas 33,7% dos cargos gerenciais. Mas a coisa não para por aí. Ela se torna uma questão de vida ou morte. O Anuário Brasileiro da Segurança Pública de 2025 revela uma verdade assustadora. A violência no Brasil tem cor. Em 2024, 79% de todas as vítimas de mortes violentas e intencionais no país eram negras. E quando olhamos para a violência policial, o cenário fica ainda mais claro. Em 2024, 82% das pessoas mortas em intervenções policiais eram negras também. E isso não é um acaso, é o reflexo de um sistema que vê corpos negros como descartáveis. E o mito da democracia racial serve como uma cortina de fumaça que culpa a vítima pela própria miséria e livra a sociedade da responsabilidade. E essa cortina de fumaça mascara um conflito que nunca foi resolvido, só foi silenciado, só foi colocado debaixo do tapete. Vamos agora falar um pouquinho sobre o segundo mito, o mito do povo acolhedor. Essa imagem tão importante para o turismo e para o nosso orgulho também, porque faz parte do nosso ego, acaba desmoronando diante dos fatos. Vamos ver, acompanha comigo. Antes de nós irmos para o segundo mito, deixa a sua opinião aqui embaixo. O que você acha do mito da democracia racial? O que você acha disso? Deixa a sua opinião. Sua opinião é importante. E eu quero ler e eu respondo nos comentários. Certinho? Então vamos lá. Vamos para o segundo mito. O mito do povo acolhedor e hospitaleiro. Essa imagem de um povo acolhedor, amigável, é muito importante para o turismo e é importante para nós também. Nós temos esse é um orgulho nacional, pode prestar atenção. Mas, quando você olha para os fatos, tudo isso desmorona rapidinho, quer ver? Essa tal de cordialidade brasileira, descrita pelo historiador Sérgio Buarque de Holanda, nunca foi sobre ser bonzinho. É uma distorção, fizeram uma distorção com a teoria desse intelectual, gente. Pelo amor de Deus, olha só. Cordial vem do latim cordis, que significa coração. Então a ideia de Sérgio Buarque de Holanda era de que a sociedade brasileira funciona pelas leis do coração, da paixão, do pessoal, e não pelas leis da razão, do Estado. Isso é uma crítica! Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, isso é uma crítica. Isso não foi um elogio, isso foi uma crítica. Pesada, inclusive. Mas distorceram, fizeram uma maquiagem e colocaram: o povo brasileiro é cordial. Você vai ver o quanto é cordial. Fica comigo até o fim do vídeo que você vai ver o quanto nós somos cordiais. Essa cordialidade tem um lado sombrio, que eu não sei se você vai gostar de saber. Nós tratamos os nossos, por nossos, entenda, o povo da nossa igreja, as pessoas mais próximas a nós, da nossa família, do nosso círculo de amizades. E se essas pessoas falarem a nossa língua, porque se não falarem também, elas vão para a categoria do outro. E esse outro, agora falando antropologicamente, são tidos como estranhos e são tratados com indiferença, com desconfiança, e até mesmo são mortos. Você acredita nisso? Sim, são mortos porque são outros. E a violência contra esse outro é a outra face da moeda da cordialidade. Aí eu te pergunto, ainda somos cordiais? Num país onde se mata intencionalmente, de uma forma brutal. Nosso país, do jeitinho brasileiro, é um dos que mais mata. Só no ano de 2024, 44 mil pessoas. 44.127 pessoas foram mortas intencionalmente pela polícia, homicídios, latrocínios, feminicídios, a homofobia,
a transfobia, tudo isso mata aqui no país. E não tem cordialidade nenhuma nisso, nenhuma. A sensação de insegurança no nosso país é tão grande que um estudo da FGV Social mostrou que 68% dos brasileiros não se sentem seguros para andar à noite no próprio bairro. Porque nós somos um povo que tranca a casa, nós temos muros altos, enquanto nós vendemos para fora uma imagem de descontração. É irônico, não é? Essa contradição aparece também na forma como nós tratamos os imigrantes. O mito de que o Brasil sempre teve os braços abertos para estrangeiros é bem seletivo. A política de imigração no final do século XIX foi, na verdade, um projeto do Estado para branquear a população. O tiro saiu pela culatra. Os brancos que vieram para cá com vários incentivos, foram muito bem recebidos, eles estão no sul do país e eles não se misturaram, eles continuam lá. Inclusive, hoje, o PIB, o índice de Gini do país é mais alto no sul, no sudeste, do que no norte e no nordeste. E isso tem uma explicação. Essas pessoas receberam incentivos, elas receberam terras, elas receberam todo o aparato para estarem aqui no Brasil, foram bem-vindas. Parte delas foram chamadas para cá para substituir a mão de obra recém-liberta dos negros, tem esse aspecto também. Mas houve uma base, houve um projeto para que essas pessoas fossem bem recebidas aqui no país, enquanto as que já estavam aqui, que foram trazidas na marra, que prestaram serviço para a nação, que construíram o Brasil até aquele ponto, não foram bem assentadas aqui no país, mesmo depois da escravidão. Essas pessoas não receberam o amparo que deveriam receber. Aí nós já temos um grande problema. E mais, hoje nós temos no Sul, não são todas as pessoas, mas lá nós temos um índice maior de racismo, a extrema-direita cresce lá com maior força, com mais vontade, e aí nós temos um problema. Eles pensam até que não fazem parte do país, né, do resto do país. Já tentaram até dividir, já tentaram até criar um país próprio, né? Não estou me referindo a todos, mas é um problema que nós temos. Cadê a cordialidade? E ainda fica a pergunta, né? Que povo acolhedor é esse que acolhe pessoas bem ou mal a depender da cor da pele? E que povo cordial é esse cuja sociedade é marcada pela violência e pela segregação? Que cordialidade é essa? Bom, vamos falar agora sobre a conveniência do mito. Quem se beneficia com essas mentiras? Quem se beneficia com esses mitos? O mito serve, essas mentiras servem para uma elite que não quer de jeito nenhum fazer as reformas profundas que o Brasil precisa. Manter o mito de que os problemas são mais ou menos, pouquinhos, a menos, devagarzinho, não. É só um probleminha, é um mimimi, é um exagero, esse povo é cheio de gracinha. Ou a mentira de que nós estamos melhorando, que está indo, que estamos vencendo o racismo, a desigualdade social, a pobreza. Óbvio que o governo atual tem trabalhado muito para erradicar a pobreza, mas isso é um problema estrutural. Isso é um problema para vários anos para ser resolvido. E essa é só uma forma de fugir do debate sobre a redistribuição de renda, a reforma agrária e a desmilitarização da polícia, que tanto mata. Então, a pobreza, a ignorância da maioria das pessoas garantem o poder de uma minoria. E é assim que funciona. E segundo, a mentira serve à indústria do turismo. A imagem do Brasil como um paraíso exótico e amigável é um produto que gera bilhões. E admitir que temos problemas gigantes seria péssimo para os negócios. O Brasil é vendido lá fora como um parque de diversões para os gringos, mas nós sabemos que ele deveria ser vendido como uma nação séria e complexa, porque é o que nós somos. E por fim, a mentira serve a um propósito gigantesco, que eu penso ser o maior de todos. O problema nosso não é o gringo que vem aqui, não. O problema nosso é o problema psicológico causado em nós, de acreditar na democracia racial, no povo cordial. É um jeito de não encarar de frente as nossas mazelas, a nossa própria história, que é dolorosa, que é difícil de ser encarada. E aí nós colocamos debaixo do tapete, porque é mais fácil acreditar que nós somos um povo especial e harmonioso do que admitir que nós somos herdeiro de um sistema de escravidão
cruel, cruel e brutal, e que nunca superamos as consequências disso. É a mais pura verdade, nós nunca superamos. E essa mentira é um mecanismo de negação. E negar um problema é a melhor forma de garantir que ele nunca será solucionado. Para terminar, desconstruir esses mitos não é ser antipatriota. Inclusive, deixa aqui abaixo. Se você acha que ser patriota é você amar o Brasil o suficiente para querer olhar para ele de verdade, com todas as falhas e lutar para transformá-lo. Se você acha que ser patriota é isso, deixa aqui nos comentários, certinho? Muita gente se diz patriota e acaba odiando o Brasil, tem ódio pelo Brasil. O verdadeiro patriotismo não é repetir slogans ou se orgulhar de uma imagem falsa. Não, é reconhecer nossas feridas, é ter coragem de olhar os dados que mostram quem morre e quem vive com privilégios e se indignar com a injustiça que estrutura nossa sociedade. Ela é uma ferramenta que mantém a desigualdade viva. Ela acalma a consciência e enfraquece a luta por direitos e justifica a falta de ação. Simples assim. Não existe democracia de verdade enquanto a violência tiver cor e CEP. Não existe um povo acolhedor enquanto a nossa cordialidade for para os nossos, os que amamos, e para os que nós não gostamos, a violência. É hora de nós rompermos com essa ilusão. É hora de parar de mentir para o mundo e principalmente parar de mentir para nós mesmos. Entender a verdade sobre o Brasil, por mais dura que seja, é o primeiro passo para nós construirmos um país que um dia talvez faça jus à imagem que tanto gosta de vender. Se você também acha que discutir a verdade sobre o Brasil é o primeiro passo para a mudança, se inscreva aqui no canal e compartilhe esse vídeo. Nós precisamos levar essa conversa para muito mais gente. Você não acha? O Brasil do cartão postal não existe para a maioria dos brasileiros. É uma invenção, um sonho vendido para nós, para nos enganar, para nos manter dormindo. A pergunta que fica é: nós estamos prontos para acordar? E mais, para você pensar, será o que mais já mentiram para nós e continuam mentindo e nós nem estamos vendo, nem estamos sentindo, nem estamos sabendo? Bom, deixa a sua opinião aqui nos comentários, a discussão tem que continuar, certinho? Então esse foi nosso vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, eu espero que sirva para reflexão e nós nos vemos na próxima. Se cuide, fique bem, até mais.